Fala, bro! Tudo bom com você? Aqui é Tio Wilmo do iSim. Desta vez nós viemos aqui com tudo, tá? Já nesse segundo semestre de 2023, nós vamos falar agora sobre coisa de gente grande, tá? O tema vai ser Stable Diffusion. Nós vamos começar agora uma série de vídeos falando sobre Stable Diffusion e sua grande vantagem, mas extensa vantagem sobre os seus concorrentes, onde nós podemos citar, por exemplo, o Midjourney, que além de não ter assim mesmas os mesmos níveis de recursos que oferecem o Stable Diffusion, apesar de ser a ferramenta talvez mais conhecida, que oferece qualidade de imagens bem interessantes, ela se tornou paga e com isso assustou muitos usuários, tá? E acabaram deixando de usar o Midjourney devido à limitação do uso free da ferramenta. Leonardo AI se tornou uma ferramenta bem conhecida, né, da galera por conta dela oferecer recursos bem interessantes que inclui o ControlNet, treinamento de modelo, coisas que você talvez que é novato ainda não conheça, são técnicas bem avançadas, inclusas no Leonardo AI. O problema é que são 150 créditos por dia que você consome muito rapidamente, bem antes de você testar todas as funcionalidades, tá? Então, realmente torna difícil também. Já o Playground, que é essa ferramenta que nós estamos navegando agora aqui, ele oferece 1000 gerações diárias, só que ela já é bem mais modesta, ela não tem muitos modelos. Embora ela trabalhe assim o Stable Diffusion 1.5 com uma variedade aqui de estilos, né, de modelos criados a partir desse perfil Stable Diffusion, ela é legal, muito boa, inclusive recentemente acrescentou novos formatos aqui de filtros, tá, para você usar. As imagens são muito boas quando geradas aqui, testei durante muito tempo, 1000 gerações diárias, mas ainda assim é bem limitada quando se comparada ao Stable Diffusion que nós vamos falar. O Lexica, por sua vez, gera imagens muito bonitas, tá? A gente até tem aqui algumas imagens que a gente gerou com qualidade incrível, tá? Do Lexica. Entretanto, o Lexica ele oferece bem pouquinhas opções de geração de imagens, são apenas 100 imagens por mês no modelo free, senão você tem que pagar caro para ter imagens aí. E mais recentemente nós falamos do Ministry AI, que ele está ainda iniciando, engatinhando aí, mas ele já veio com vários recursos muito interessantes, e aí essa interface amigável com vários modelos à disposição, que você pode clicar aqui e escolher N modelos entre os mais conhecidos, tá? Que tem aí no mercado. Então você navega aqui, ó, tem esse aqui Disney Pixar Cartoon, entre outros aí, tá? Ele trabalha com vários modelos e com qualidade muito excelente de imagens, tá? E ainda está aberto para uso, mas muito em breve deve começar a fechar também, não liberando mais o uso de forma gratuita 100%. Mesmo assim, ainda é bastante limitado, não dá nem para comparar com o que nós vamos falar de agora em diante aqui no canal. Então, falando sobre Stable Diffusion, tá? Seu lançamento ocorreu lá em 31 de agosto de 2022, numa versão bem estável. Ele é um produto da Stability AI em parceria com a Runway. Ele foi escrito em Python e Jupyter Notebook, ou seja, essa ferramenta aqui ela precisa ser instalada no seu computador para ela funcionar, ao contrário da maioria dos outros concorrentes que nós citamos aí, eles são todos controlados online. Esta ferramenta aqui você precisa ter o Python instalado no seu computador para ela funcionar, mas isso é muito simples, nós vamos ver no decorrer da série de vídeos que nós vamos fazer aqui sobre Stable Diffusion. Então vamos falar das vantagens de ter essa ferramenta em relação a outros, tá? Primeira vantagem, é uma ferramenta open source, e por ser open source, ela tem o código aberto. Qual é a vantagem? Totalmente grátis. Você vai poder gerar quantas imagens você quiser gratuitamente, sem pagar nada por isso, tá? Então, sim, são infinitas imagens que você vai poder gerar, e isso te dá a vantagem, então, de você testar a ferramenta de diversas formas, chegar na imagem ideal, sem se preocupar em acabar seus créditos, sem nada. Então, só por isso aqui já valeria a pena você instalar o Stable Diffusion, mas tem muitas outras vantagens.
E as extensões realmente são maravilhosas, tá? Vou falar sobre algumas extensões rapidamente aqui. O ControlNet é uma extensão que simplesmente te permite personalizar ao máximo as imagens que você quiser, ou seja, sem controle completo. O próprio nome diz ControlNet. Você consegue controlar exatamente tudo na sua imagem, ao contrário das outras ferramentas que na maioria das vezes é uma geração aleatória, onde você não consegue estabelecer, por exemplo, a pose que um personagem vai ficar na imagem, tá? Então, se você quer ele sentado, deitado, levantando as mãos e tudo mais, isso é um exemplo, tá? Se você quer um conceito de imagem, um padrão de imagem, onde você queira manter as características para gerar novas imagens, ControlNet é a ferramenta que fica instalada, tá? É uma extensão dentro do Stable Diffusion, mas ela é tão gigante, tão espetacular, que mereceria até um programa exclusivo para ela. O Infinity Zoom, ele tem sido feito bastante sucesso aí na internet, né? Que o pessoal começa a gerar imagens em movimento, onde elas vão se aprofundando, abrindo novas imagens dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra, e vai criando aquele zoom infinito. Muito legal. Um recurso também que é instalado dentro do Stable Diffusion. Modelos de treinamento. Nossa, é espetacular você conseguir treinar o seu próprio modelo. Você mesmo vai ter as suas imagens num padrão seu, personalizado. Muito legal esse recurso também, muito avançado. O Image Browser eu citei aqui, por quê? Porque quando você vai gerando imagens aí pela internet, vai acumulando aquele monte de imagem, quando você vê nesses sites que nós citamos anteriormente, elas vão sendo jogadas ali de uma forma mais ou menos e não te permite ter uma organização perfeita das suas imagens, onde você pode controlar, saber todo o histórico dela, tudo que você fez para gerar aquela imagem. Enfim, o Image Browser é uma extensão indispensável quando você instalar o Stable Diffusion. Animações de diversas formas, aí teve cara aí fazendo muito sucesso na internet com animações usando inteligência artificial. E aqui o Stable Diffusion vai te oferecer os recursos com vários subprogramas dentro do Stable Diffusion capazes de fazer essas animações, tá? Temos também dentro, se você quiser instalar também uma extensão chamada Photopea, que nada mais é do que um concorrente direto do Photoshop, cara. É espetacular essa ferramenta também, ela fica dentro do próprio Stable Diffusion para quando você tiver chegado naquela imagem que você curtiu, você pode ainda fazer edições profissionais na sua imagem. Isso só para citar algumas extensões, tá? Capazes de tornar o Stable Diffusion, só por isso, uma ferramenta extremamente, mas extremamente superior às outras. Bom, outra vantagem que a gente cita é funcionamento offline. Não é necessário ter internet para você fazer todas essas coisas, ou seja, se você não tiver uma conexão, você pode continuar usando a ferramenta, porque ela baixa todos os recursos no seu computador diretamente, e aí você pode fazer tudo ali diretamente. Você tem um controle integral sobre tudo que rola dentro do Stable Diffusion, ou seja, enquanto os outros aplicativos meio que te guiam, né, dentro dos limites que eles querem, aqui não, aqui você, até a interface você pode torná-la mais personalizada do jeito que você quer, do jeito que você gostaria de enxergá-la. Os comandos, como o próprio ControlNet que eu já citei anteriormente, um comando de criação de imagens de alta resolução, ou seja, lá quando você usa nas outras ferramentas querer subir, né, a resolução de uma imagem, aumentar, ela realmente ou cobra por isso, ou não consegue chegar nos níveis máximos ali de geração de imagens bem altas. Isso será possível através dos comandos disponíveis dentro do Stable Diffusion. Controle total mesmo, tá? Tem o inpainting, tem o outpainting, que são os comandos conhecidos aí da galera, e a gente vai falar sobre tudo isso aí ao longo dos vídeos, para você entender, você que deve estar aí desesperado, mas no que esse cara tá falando, nós vamos entender todas essas coisas, tá? E para fechar com chave de ouro, mais uma vantagem é ter muitos modelos treinados. Quando a gente fala modelos, a gente fala sobre a capacidade, né, do Stable Diffusion de utilizar N modelos desenvolvidos pela própria comunidade que trabalha, porque todo o aplicativo open source tem comunidade muito ativa por trás, tá? Eu lembro dos tempos do Blender 3D, há 16 anos atrás, quando eu comecei a usar o Blender 3D,
sempre já era open source, né, o aplicativo. Ele sempre, a comunidade foi muito ativa e tornou hoje o Blender 3D, né, que é um aplicativo de 3 dimensões, fazer filmes, fazer jogos e tudo mais, se tornou uma ferramenta estupenda, né, gigante, concorrente para qualquer outra ferramenta do mesmo padrão, que custam uma fortuna se for pagar. O Blender Open Source, assim como o Stable Diffusion está agora, ele está no nível top, tá? Então, por conta disso, ter vários modelos treinados, cada um buscando focar uma coisa, só para dar exemplo para você, eu vou abrir aqui, ó, o Civity AI, trabalha em conjunto aqui com o Blender, com o Stable Diffusion, oferecendo modelos que podem ser instalados, tá? Dentro do Stable Diffusion, modelos temáticos, modelos que vão mais para essa linha de desenho animados, modelos mais realistas. Tem várias categorias, tá? Aqui no caso eu escolhi essa categoria, vou mudar aqui um outro tipo de modelo, botar o checkpoint. Esse aqui, por exemplo, tem uma linha Disney, como você pode ver aqui embaixo, tá? É muito legal, tem muitas opções mesmo aqui de modelos, são infinitos, tá? Porque todos os dias algum cara acaba lançando um modelo focado numa categoria X, em algo que ele quer fazer, né? E ele dá o título do modelo e você vai gerando. Nós vamos falar muito sobre isso aqui também, tá? Como instalar modelos dentro do Stable Diffusion, tá? Então tem tanto no Civity AI como no outro portfólio, lá no repositório Hugging Face, que tem modelos lá também. E como eu citei, são modelos de diferentes origens, tá? Quando a gente fala esse CKPT, é o chamado checkpoint, esse tipo de modelo aqui, eles costumam ser bem pesados na hora da instalação. E para isso, a comunidade acabou desenvolvendo outros padrões, como o LoRa, que ele é 20 vezes menor do que esse. E o Tensor Inversion chega a ser centenas de vezes menor que os outros dois, tá? Então, assim, você pode ter inúmeros modelos à sua disposição, focados tematicamente para gerar imagens em padrões específicos. Agora, para ser honesto, aqui nós temos que falar das possíveis desvantagens. Então, vamos colocar aqui desvantagens também à disposição para a gente discutir. Primeira coisa, tá, o recomendável para instalar o Stable Diffusion é que o seu computador tenha uma placa de vídeo própria, de preferência NVIDIA, embora ele rode em outras placas, mas pede no mínimo uma VRAM de 8 GB, sendo que ela pode rodar sim em placas com capacidade menor, 2 GB, já ouvi falar que ela chegou a funcionar, o aplicativo, mas essa é uma desvantagem, que ele opera melhor quando você tem placas de 8 GB para cima, tá? Inclusive durante um tempo aí, desde agosto, quando foi lançado, no agosto do ano passado, até uns 2, 3 meses atrás, a galera não instalava o Stable Diffusion direto no próprio computador, e sim no Google Colab, usando os notebooks que tem lá, com placas de vídeo bem mais potentes, e acabavam usando a ferramenta dentro do Google Colab, online e não offline, por conta de não ter um computador capaz de rodar. Mas o Google acabou atrapalhando a brincadeira, que era gratuita, e agora está cobrando para poder utilizar o Stable Diffusion lá. O Google Colab sempre teve essa proposta, né, de oferecer o hardware lá para a pessoa poder utilizar os aplicativos. Entretanto, houve uma explosão de uso por causa do Stable Diffusion, não foi mais possível gerenciar tanta gente lá querendo usar os equipamentos, tá? Então acaba que hoje você deve instalar o seu Stable Diffusion offline e ter um computador capaz de rodar. Ele roda apenas em Windows 10 e 11, até a última informação que eu tenho, não funciona especialmente em Mac, tá? Provavelmente tem versão para Linux, mas as mais comuns que se fala aqui é 10 e 11, e é isso que eu vou falar para vocês. Bom, vou chamar de desvantagem instalação local. Por quê? Quando você fala em instalação local, é uma instalação, né? Não deixa de ter um processo de instalar no seu computador. Há um tempo atrás era bem complicado instalar o Stable Diffusion, ele tinha um processo muito longo, muito chato, e que afastava as pessoas do uso da ferramenta, mesmo ela oferecendo tantas vantagens em relação às outras ferramentas. Então, por comodidade, ninguém queria saber do Stable Diffusion. Deixava para lá, vamos continuar usando os outros mesmo, e se contentava com pouco
por causa do complicômetro de instalar. Não é mais assim. Agora tem uma galera aí também, como é tudo aberto, né? Então tem gente interessada em tornar mais fácil a instalação e acabou que já tem um método que nós vamos usar aqui para mostrar para vocês uma maneira bem mais fácil do que era há uns meses atrás aí instalar o Stable Diffusion. Atualmente está bem fácil mesmo, tá? Qualquer pessoa é capaz de fazer. E outra desvantagem que a gente pode citar aqui é a necessidade de você ter bastante espaço físico no seu computador, tá? Inclusive a gente recomenda aí no mínimo 100 GB, por quê? Você vai ter que baixar modelos para poder funcionar. Lembra que eu falei que ele tem vários modelos treinados? Os modelos têm que ser baixados no seu computador. Então isso vai demandar muita memória, muito espaço disco. Então já vai se preparando para ter pelo menos uns 100 GB aí à disposição. Isso é chamado de uma desvantagem aqui também. E, como eu falei, outra coisa que pode assustar um pouquinho os usuários é a complexidade do uso da ferramenta, tá? Embora a interface ela tenha uma certa lógica, uma intuitividade, assim, ela não é tão terrível assim. No começo você pode se assustar um pouquinho com a quantidade de recursos que oferecem na tela do Stable Diffusion, mas rapidamente você se acostuma. E aqui a proposta é a gente explicar para você cada detalhe, como funciona, cada parte aí dos recursos, como se otimiza para você gerar a sua melhor imagem com qualidade espetacular, com todos os recursos do jeitão que você planejar. Ou seja, Stable Diffusion é perfeitamente possível usar para fins profissionais, tá? Por quê? Porque é uma ferramenta que oferece o controle total de tudo que você quer fazer. Bom, dito isso, vamos então para um próximo vídeo, onde eu vou falar para vocês como instalar o Stable Diffusion, tá certo? Então, um grande abraço e até a próxima. Valeu!